no livro de Apocalipse, capítulo 13, a qual continuaremos a exposição ao livro de Apocalipse, capítulo 13, do 1 ao 18. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças faziam nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como de um urso, e sua boca como de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Também vi em sua cabeça como se estivesse ferida da morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, e difamar seu nome, seu tabernáculo e os habitantes do céu. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adoraram, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para cativeiro, se alguém irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança da fé dos santos. Vi surgir da terra uma besta com 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e ele falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta, e na sua presença, e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer, na presença da besta, enganava os habitantes da terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não os adorassem fossem mortos. Ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, de que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois o número do homem, seu número é 666. Amém. Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Queremos, Senhor, aprender mais da Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor, para que não sejamos enganados quando o inimigo se levantar contra as nossas vidas, Pai. Senhor, toma, Senhor, as nossas vidas, nos unja e nos cubra, Senhor, de entendimento. Nos ajuda a entender a Tua poderosa palavra, a entender mais da Tua vontade para cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a fazer o Teu querer, que eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. Fala, Senhor, conosco, porque aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Queremos aprender mais de Ti, queremos conhecer mais a Ti. Continua, Senhor, conosco, é o que Te pedimos, em nome de Jesus.
Amém e amém. Queridos irmãos, domingo passado falamos a respeito do dragão, a respeito da antiga serpente, a respeito de Satanás, a qual perseguia a igreja, do Senhor. Hoje falaremos a respeito da primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta, a qual o Apocalipse vai nos dizer mais à frente a respeito sobre o falso profeta, no Apocalipse 16, Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Também irá nos falar a respeito desse anticristo. Primeiro precisamos entender quem é o anticristo, como se faz esse anticristo. Em Daniel 7 vai aparecer o anticristo como um pequeno chifre, também vai aparecer como rei de dura serventia em Daniel 8, também vai aparecer como governo que virá em Daniel 9, também vai aparecer como rei que fora bem estendido em Daniel 7. Em 1 João vai nos dizer sobre o espírito do anticristo que já reina sobre a terra, que já está trabalhando em muitos governos, em muitas vidas e em muitas pessoas. Devido Paulo vai dizer a 1 Tessalonicenses também a respeito desse espírito, a respeito do anticristo. Daniel, o livro escatológico, vai nos falar também a respeito destas mesmas duas bestas, a respeito do anticristo e a respeito do falso profeta, a qual muitos atribuíam esse nome da besta ou do anticristo a muitos governantes da época, assim como Nero, assim como o Papa, assim como diversas outras pessoas. Muitas pessoas atribuíam essa característica de anticristo a essas pessoas. Às vezes criamos uma negatividade a respeito do anticristo, achando que ele virá fazendo somente o mal. Mas veremos durante o texto que ele fará prodígios e maravilhas. Assim como Hitler, para uma grande nação, foi um Deus, a qual pessoas o seguiam e faziam tudo o que ele dizia e o serviam, achando que ele estava certo em agir da forma que ele agia. Assim agirá o anticristo. Muitos o adorarão, muitos se entregarão a ele, achando que ele regerá e trará a paz mundial, e trará a bonança, e trará o sustento para muitos, e trará a sustentabilidade do país e do planeta. Muitos adorarão, porque a igreja diz, e às vezes muitos afirmam ser uma imagem terrível. Mas a Bíblia vai nos dizer que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Ele engana a muitos devido à sua transfiguração, à sua imagem. Esse anticristo, ele não virá pregando algo que irá muitos ficarem escandalizados. Será algo atraente. Será algo que muitos poderão ser enganados. Será algo que muitos acharão que é a verdade. Será algo que muitos olharão e acharão que há esperança nessa nação, há esperança de um mundo de paz, há esperança de uma paz mundial, há esperança de um controle financeiro completo, há esperança em mudanças de vida neste mundo. Muitas pessoas acreditarão no anticristo devido às promessas, devido às coisas que ele virá trazer, devido às coisas que ele virá mostrar. Muitos o servirão devido a achar que as suas riquezas e a sua vida será melhor neste mundo. Mas João começa a nos dizer, o texto dizendo: e vi do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas. Vimos também a respeito do dragão. O dragão também havia 7 cabeças, mas o texto está nos dizendo que vi do mar uma besta. Uma besta para os israelitas
era um animal indomável, era um animal selvagem, era um animal a qual ninguém podia domar, ninguém podia colocar uma rédea sobre ele. Assim a besta, ela será alguém com autoridade que ninguém poderá tomar, ninguém poderá fazer nada sobre ela, e ela terá a sua própria força. Por isso João vai dizer: e viu subir sobre o mar. O mar para os judeus, para os israelitas, era algo a qual não poderia ser controlado, era uma confusão, era algo, o mar era algo a qual ninguém poderia domar, ninguém poderia controlar. Então, quando o mundo estiver num caos, quando o mundo estiver numa ocasião a qual ninguém poderá mais controlar, a qual está tudo indo de mal a pior, se levantará alguém com uma ideologia de mudança de pensamento, com uma ideologia de mudança de mundo. Aqui o texto vai nos dizer que essa besta tinha 10 chifres. Esses 10 chifres, lá em Daniel 7, vai nos referir a nações. Ele governará 10 nações. Ele terá o poder de 10 grandes nações. Essa besta, ou esse anticristo, ele governará cerca de 10 grandes nações. Ele terá o poder global do mundo. Ele governará e terá o poder global deste mundo. E sobre os seus chifres haviam 10 coroas. 10 coroas, que significa força, que significa poder, que significa reinado. E sobre a cabeça fazia nomes de blasfêmia. Sobre a sua cabeça tinha nomes de blasfêmia. O que é blasfêmia, pastor? É você negar o nome de Cristo Jesus. É você negar a divindade de Jesus. É você negar que Deus existe. É você negar que o Espírito Santo de Deus age na minha e na sua vida. A blasfêmia é você negar a existência do próprio Deus. É você negar a existência da Trindade. É você negar a existência de um Deus Pai, de um Deus Filho e de um Deus Espírito Santo. Por isso, esse anticristo, ele negará o nome de Deus. E hoje, no nosso mundo a convivemos, não é diferente. Muitas pessoas alegam e dizem: se Deus existe, porque deixa diversas coisas acontecerem? Se Deus existe, porque deixa isso ou aquilo acontecer? Muitas pessoas têm negado a existência de Deus devido às escolhas dos próprios homens, devido às escolhas da própria humanidade. Pessoas têm negado o nome de Deus devido à escolha que muitas pessoas tomam. Muitas pessoas escolhem para si e acabam negando o nome de Deus, porque acham que se Deus existisse, não deixaria aquilo acontecer. Se Deus existisse, não deixaria certa atrocidade acontecer. Mas por causa da dureza do coração do homem, por causa do afastamento do homem de Deus, por causa da dureza do coração, muitos escolherão a morte e não escolherão o Senhor. Muitos têm escolhido a morte, muitos têm escolhido o caminho que leva à morte, mas não têm escolhido o Senhor, não têm escolhido Deus, têm escolhido fazer a sua própria vontade, têm escolhido fazer o seu próprio querer, têm escolhido fazer aquilo que bem lhe atrai. Mas quando tudo dá errado, quer questionar onde estava Deus. Quando as coisas vão de mal a pior, querem colocar a culpa em alguém. A culpa nunca é do ser humano, a culpa nunca é nossa, é sempre de alguém que tem um poder maior. O ser humano quer acusar a Deus das suas fracassos, das suas fraquezas. O ser humano quer arrumar um culpado para todo o seu sofrimento. Mas se há um culpado para o sofrimento humano, é a própria humanidade. É o próprio homem que escolheu negar a Deus e fazer a sua vontade. É o próprio homem que escolheu construir onde não deveria construir. É o próprio homem que decidiu ter o poder de outras regiões e entrar em guerra com outros cidadãos, com outras pessoas que não comparam com a sua ideologia. Vivemos num mundo onde, quando não é aceito as nossas ideias, queremos entrar em guerra, queremos brigar
brigar, queremos levantar espadas e queremos lutar contra os pensamentos alheios, porque não queremos que seja diferente do nosso pensamento. E muitas pessoas têm se gladiado, muitas pessoas têm vivido uma vida se gladiando e se machucando devido a algumas diversificações de pensamento, a diversificações de mudança de pensamento. Pessoas têm se gladiado, não somente país contra país, mas família contra família, pessoa contra pessoa, esposo contra esposa, filho contra pais. Devido a pensamentos e ideologias, pessoas têm se gladiado dentro de suas casas. O espírito do anticristo tem agido no meio da multidão. O espírito do anticristo tem agido em diversas vidas, querendo trazer o caos, querendo trazer a dificuldade, para que a esperança da nação seja somente uma pessoa, e este homem. Por isso que Jesus vai dizer em João 5, a respeito de que eu vim em nome do Pai, mas não me receberam, mas virá um em seu próprio nome e o receberão. Precisamos nos preocupar em que temos recebido e o que temos aceitado deste mundo. Precisamos nos preocupar com o que tem acontecido com a nossa vida e a nossa família. Precisamos nos preocupar em que temos dado lugar a algumas coisas em nossa vida que tem nos tirado a paz e tem nos tirado a vida e vida em abundância. E o texto continua nos dizendo: e a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como de um urso, e sua boca como de um leão. E o dragão deu-lhe o poder do seu trono e grande autoridade. Aquele poder a qual Satanás oferece a Jesus lá quando ele está no deserto. Satanás o leva no mais alto monte e fala: tudo isso te darei se me prostrares e me adorarem. Esse anticristo receberá esse poder. Esse anticristo se prostrará e receberá o poder a qual ele oferece a Jesus no deserto. Esse anticristo terá todo o poder e toda a autoridade. Aqui, nesse texto, quando vai falar que a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como de um urso, e sua boca como de um leão, vai nos remeter a Daniel capítulo 7, que vai nos falar sobre as 4 bestas, e vai nos falar a respeito de 3 bestas, uma que era igual ao leopardo, outra que era igual ao urso, a outra que era igual ao leão. A palavra leão vai nos remeter ao Império Babilônico. O urso vai nos remeter ao Império Médio-Persa e o leopardo ao Império Grego. Essa besta terá a autoridade que o Império Grego teve, que o Império Babilônico teve e que o Império Médio-Persa teve. Essa besta terá toda a autoridade em suas mãos constituídas sobre a terra. Esse anticristo terá em suas mãos poder para fazer prodígios e maravilhas. Poderá governar e fazer todas as coisas. Terá a vigilância do leopardo. Terá o poder, a lentidão esmagadora do urso. E terá a autoridade e a velocidade de um leão. Esse anticristo, ele será astuto. Ele será alguém que enganará a muitos, mas muitos o pintam como algo terrível. Ele virá como um lobo em pele de cordeiro. Ele virá alguém trazendo resposta para a humanidade. Ele virá como alguém que trará resposta de mudança, de transformação, e muitos o aceitarão. Muitos se entregarão e entregarão a sua vida a Ele. Também vi uma de suas cabeças como se estivesse ferido da morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e
e seguiu a besta. Alguns comentaristas vão dizer que João está falando a respeito de Nero. Nero foi ferido, mas que muitos não sabem se morreu ou se não morreu. Aqui está remetendo a autoridade romana. O Império Romano daquela época voltará para dominar e para fazer dominação sobre o mundo e sobre toda a humanidade. E todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Muitos o adorarão, porque ele será invencível nas batalhas. Ele terá força, poder bélico, terá controle das nações. Mas às vezes nós olhamos para esse texto e pensamos: é impossível, pastor. Isso não tem como. Muitas pessoas, na época de César, acendiam incenso uma vez por dia e diziam: César é o Senhor. Adoravam a César. As pessoas que eram contra a César achavam ele horripilante, mas os que eram a favor e que eram protegidos por César o adoravam como Deus, o adoravam como Senhor. Assim foi como Hitler. Muitos o adoravam e o veneravam e morriam por ele e entregaram a sua vida por ele. Assim será naquele grande dia. Muitos venerarão o anticristo, porque ele fará muitas coisas para aqueles que estão ao seu lado, para aqueles que querem e que buscam ter uma paz terrena, para aqueles que querem que as suas vidas financeiras e as suas coisas sejam transformadas e mudadas. Muitos se entregarão e buscarão ele como Deus e como Senhor. E todos adorarão o dragão, pois concedeu a autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias. E foi-lhe dado autoridade para agir durante 42 meses. O que mais é interessante nesse texto é que a autoridade é limitada. Ele não tem autoridade para agir durante quantos anos ele quiser e quanto tempo ele quiser. A sua autoridade é limitada, porque o nosso Senhor vive e reina, e veremos mais à frente que Jesus virá e vencerá o falso profeta, e vencerá o anticristo. Cristo Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Nós, como igrejas do Senhor, não precisamos temer o que virá, porque cremos que viveremos com Cristo Jesus eternamente, e que Ele vencerá e Ele tomará cada um de nós para estar com Ele eternamente. E ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo e os habitantes do céu. E também foi-lhe permitido atacar os santos e vencê-los. E foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povos, línguas e nações. Também foi-lhe permitido atacar os santos e vencê-los. Nós cremos que Mateus vai nos dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra os santos do Senhor. O inimigo, ele pode até acabar com a nossa carne, a nossa vida carnal,
mas Ele nunca poderá nos destruir e nunca nos poderá nos destruir de herdar a vida eterna em Cristo Jesus. A sua vida neste planeta pode acabar, mas ela viverá eternamente com Cristo Jesus. Amém. Este mundo passará, mas a eternidade viveremos com Cristo Jesus. Por isso o inferno nunca vai poder nos vencer, porque ele nunca vai poder acabar com a nossa vida eterna, com a nossa salvação em Cristo Jesus. Nunca se acabará a nossa vida eterna em Cristo Jesus. E todos os habitantes da terra adorarão aquele cujo nome não estão escritos no livro do Cordeiro. Aqueles que adorarão são aqueles a qual não estão com seus nomes escritos no livro do Cordeiro. No livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui João vai nos dizer a respeito de Cristo Jesus, o Cordeiro imolado, que foi morto desde a fundação do mundo. O plano de Deus sempre foi enviar o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Antes que existisse mundo, antes que existisse planeta, antes que existisse alguém, Cristo Jesus sempre foi o único Salvador. Cristo Jesus, antes mesmo da fundação do mundo, antes da fundação do universo, antes da fundação deste planeta, Cristo Jesus já era aquele que viria para salvar as nossas vidas, que se entregaria por amor de nós. E se alguém tem os ouvidos, ouça. Se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Por mais que seja morta a sua carne, por mais que te levem ao cativeiro, por mais que te façam passar a morte ao fio da espada, permaneça fiel a Cristo Jesus. Pois valerá a pena qualquer sofrimento nesta terra, pela glória que há de vir. Valerá a pena qualquer coisa que possamos passar pelo nome de Cristo Jesus. Todo sofrimento valerá a pena quando estivermos diante do Pai, porque lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá nada que te afaste da honra e da glória do Senhor. Não importa o que venhamos a passar neste mundo, não importa o que passaremos, o que importa é que temos a promessa que Cristo Jesus voltará para buscar a sua igreja, para que estejamos com Ele vivendo eternamente. Amém. Não troque a sua salvação pelos manjares deste mundo. Não troque uma vida eterna por um momento de felicidade neste mundo. Não troque aquilo que será a glória que há de vir em algo que este mundo pode te dar, pois este mundo é passageiro. Tudo que vivemos neste mundo ou nesta carne, um dia terá fim. Mas a nossa vida, a nossa alma estará com Cristo Jesus para viver eternamente. Então não deixe que as coisas deste mundo te fisguem. Não deixe que as coisas que este mundo lhe oferece te faça afastar do Senhor. Não deixe que os manjares deste mundo encham os seus olhos com direito de você deixar Cristo Jesus e deixar de perseverar na fé em Cristo Jesus. Não deixe que as coisas que este mundo pode te dar te afaste do Senhor, te afaste de viver a vida eterna com o Senhor. Aqui vemos nesses textos a respeito
do poder político, do poder sobre as nações que o anticristo tem. Veremos a partir de agora a respeito do poder religioso, a qual o falso profeta fará com que muitos adorem a primeira besta. E vi surgir da terra outra besta, com 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, e ele falava como um dragão. Ele vinha como um cordeiro, ele era semelhante a um cordeiro, mas falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Fazia que o adorarem a primeira besta. O anticristo será adorado, e se levantará um falso profeta, alguém muito bem entendido da palavra, muito bem conceituado no ramo evangélico, que farão com que adore a primeira besta, que adore o anticristo como Messias, como Senhor. Fará com que o mundo adorem a Ele como Messias esperado até hoje por Israel. Também, e ele realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Ele realizava grandes sinais à vista dos homens. No século XX, existiu umas pessoas que diziam que aonde estão os sinais, aonde estão as maravilhas, os prodígios, ali está Deus. Precisamos nos preocupar com os sinais e os prodígios que vemos e achamos ser ação de Deus. Pois naquele grande dia, o inimigo também realizará sinais e maravilhas e prodígios à vista dos homens. Aonde há o amor e aonde há a compaixão, ali está o poder de Deus. Aonde está o amor, está o poder de Deus. Ali Deus está se manifestando. Mas pessoas querem ver realizações. Pessoas querem entender o seu futuro. Pessoas querem saber sobre livramentos. Pessoas querem ser curadas e querem ver diversas coisas. O falso profeta e o anticristo também farão esses sinais. Também curarão, também libertarão, também farão chover fogo do céu. Precisamos nos preocupar se o que nos move são os sinais. Precisamos nos preocupar se o que move o nosso coração são ver sinais de prodígios e maravilhas. Precisamos nos preocupar se o que tem nos feito sentir a presença do Senhor é porque temos visto os sinais. Precisamos entender que o Senhor, Ele quer que você o busque, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é, ou pelo que Ele já fez pela minha e pela sua vida. Ele já se entregou no meu e no seu lugar. Ele não precisa fazer mais nada para que você precise crer que Ele é Senhor. Ele não precisa fazer mais nada para que você creia que Ele tem toda a autoridade e todo o poder. Precisamos olhar para Cristo Jesus, pelo que Ele representa na minha e na sua vida. Não pelo que Ele pode me dar, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez na cruz do Calvário por cada um de nós.
Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem... E por meio de sinais lhe foram permitidos fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Foi feita uma imagem daquele homem, do anticristo. Foram dito que fizessem uma imagem do anticristo para que eles o adorassem. E também foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizessem com que todos os que não adorassem fossem mortos. O salmista vai nos dizer a respeito das imagens de ouro, de prata, de madeira, que não podem falar, não podem fazer nada e não podem te dar nada. Mas aqui será diferente. Essa imagem falará, essa imagem blasfemará contra o Senhor e matará aqueles que não o adorar. E matará e levará à morte todos aqueles que não o adoraram. E ela abrigou a todos aqueles, e pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, e colocaram um sinal na mão direita ou na testa. Ele abrigou, ele acolheu a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres. Todos foram abrigados, foram acolhidos, foram abraçados pela besta, pelo anticristo e pelo falso profeta. Todos, à exceção de nenhum, todos foram acolhidos e foram recebidos um sinal na mão direita e na testa. O inimigo, ele tenta imitar Deus de todas as formas. Nós, como igreja do Senhor, recebemos um selo de Cristo Jesus. Recebemos o selo da promessa que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Recebemos o Espírito Santo do próprio Deus para habitar em nós, para estar conosco até as consumações dos séculos. Mas o inimigo tenta se assemelhar a Deus. O inimigo tenta marcar os seus para que eles sejam marcados e possam demonstrar que eles são dele. Para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número da besta. Ninguém poderá comprar, ninguém poderá vender, ninguém poderá fazer nada sem ter a marca da besta, sem ter a marca do anticristo, sem ter a marca em sua mão direita ou em sua testa. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois o número do homem, seu número é 666. Por isso que eu disse no início que existiram diversas pessoas que calculavam e diziam que Nero, devido ao cálculo numérico, seu nome dava 666. Devido à palavra que é escrita na roupa do Papa, que é Vicarius Philos Dei, que significa substituto de Deus, somado da numerologia de 666. Primeiro, que vemos substituto de Deus, e sabemos que o único que substitui o próprio Deus aqui na terra é o Espírito Santo do próprio Deus que habita em nós.
Muitos diziam ser diversas pessoas diziam também ser a numerologia 6, porque foi a data de criação do homem, o sexto dia. Também disseram que foi o 6, era o 6 que antecipava o número 7, que é o número completo, que é o número de Deus. Disseram também que era o 6 porque era um número incompleto, dizia que era o homem, mas não sabemos quem é e quem será. Mas sabemos de uma coisa, que o Senhor vive e reina para todo sempre. E o que o Senhor voltará para salvar a sua igreja. Não importa o que te aconteça, não importa o que aconteça nessa vida, o que importa é que você irá viver com Cristo Jesus eternamente. Não deixe o inimigo te confundir. Não deixe o diabo roubar a sua esperança em Cristo Jesus. Cristo voltará para nos buscar. Não importa se seja em vida ou seja em morte, encontraremos com Cristo Jesus. Mantenha acesa a chama da esperança em Cristo Jesus. Não deixe que os manjares deste mundo roube a sua presença, roube a sua esperança em Cristo Jesus. Amém. Poderoso Deus, eterno